Continuação da leitura do livro Humanidade, uma história otimista do homem, de Rutger Bregman. Capítulo 3. A ascensão do Homo cachorrinho. A primeira coisa a ser entendida sobre a raça humana é que, em termos evolutivos, nós somos bebês. Acabamos de surgir como espécie. Imagine que toda a história na vida da Terra tivesse se passado em um ano, não em 4 bilhões de anos. Até meados de outubro, as bactérias dominavam a Terra. A vida, como conhecemos, só surgiu em novembro, com brotos e galhos, olhos e cérebros. E os humanos? Entramos em cena em 31 de dezembro, mais ou menos às 23 horas. Depois passamos cerca de 1 hora vagando como caçadores-coletores, só chegando à invenção da agricultura às 23h58. Tudo o que chamamos de história aconteceu nos 60 segundos finais, antes da meia-noite. Todos os castelos, as pirâmides, os cavaleiros e as donzelas, os motores a vapor e os foguetes. Num piscar de olhos, o Homo sapiens ocupou o planeta inteiro, das tundras mais geladas aos desertos mais escaldantes, até nos tornarmos a primeira espécie a sair do planeta e pisar na Lua. Mas por que nós? Por que os primeiros astronautas não eram bananas, ou uma vaca, ou um chimpanzé? Bem, podem parecer perguntas tolas, no entanto, geneticamente somos 60% idênticos às bananas, 80% indistinguíveis das vacas e 99% iguais aos chimpanzés. Não é exatamente inevitável que nós ordenhemos vacas em vez de que elas nos ordenharem, que engaiolemos chimpanzés, não ao contrário, porque esse 1% deveria fazer tanta diferença. Durante um longo tempo, nossa posição privilegiada foi considerada parte do projeto de Deus. A raça humana era melhor, mais inteligente e superior a todos os outros seres vivos, o pináculo da criação dele. Mas vamos imaginar mais uma vez que 10 milhões de anos atrás, por volta de 30 de dezembro, alienígenas tenham visitado a Terra. Será que poderiam prever o surgimento do Homo sapiens? Sem chance. O gênero Homo ainda não existia. A Terra ainda era literalmente um planeta dos macacos e certamente não havia ninguém construindo cidades, escrevendo livros ou lançando foguetes. A verdade inconveniente é que nós também, as criaturas que nos consideramos tão únicas, somos produtos de um processo cego chamado evolução. Pertencemos à ruidosa família de criaturas muito peludas, também conhecidas como primatas. Até 10 minutos antes da meia-noite, ainda vivíamos em companhia de outros hominídeos, até eles desaparecerem misteriosamente. Lembro-me muito bem de quando entendi o significado da evolução. Eu tinha 19 anos e estava ouvindo uma palestra sobre Charles Darwin no iPod. Fiquei deprimido por uma semana. Claro que eu tinha aprendido sobre a ciência, sobre o cientista inglês quando era garoto, mas estudava numa escola cristã e o professor de biologia havia apresentado a evolução como apenas uma teoria excêntrica. Bem, não exatamente como viria a descobrir depois. Os ingredientes básicos para a evolução da vida são simples: o necessário, muito sofrimento, muita luta, muito tempo. Em suma, o processo de evolução se resume ao seguinte: os animais têm mais crias do que podem alimentar. Os que forem ligeiramente mais bem adaptados ao nosso ambiente, pense numa pelagem mais grossa ou numa camuflagem melhor, têm uma chance ligeiramente mais alta de sobreviver e procriar. Agora imagine uma amigável corrida de revezamento até a morte, na qual bilhões e bilhões de criaturas mordem o pó, algumas antes de conseguir passar o bastão para as próprias proles. Se essa corrida continuar por tempo suficiente, digamos 4 bilhões de anos, as minúsculas variações entre pais e filhos podem se ramificar numa grande e variada árvore da vida. Só isso, simples, mas brilhante. Para o biólogo Darwin, que chegou a pensar em ser padre, a impossibilidade de conciliar a crueldade da natureza com as histórias bíblicas da criação acabou destruindo sua fé em Deus. Considere, escreveu, a vespa parasitoide, um inseto que põe seus ovos em uma lagarta viva. Depois de chocadas, as larvas comem a lagarta de dentro para fora, induzindo uma morte horrível e prolongada. Que espécie de mente doentia pensaria em algo assim?
Ninguém, essa é a resposta. Não existe uma mente suprema, nem um grande projeto. Dor, sofrimento e luta são os motores da evolução. Podemos culpar Darwin por adiar a publicação de uma teoria por anos? Ao escrever a um amigo, ele disse que era como confessar um assassinato. A teoria da evolução não parece ter se tornado mais divertida desde então. Em 1976, o biólogo Richard Dawkins publicou seu grande trabalho sobre o papel instrumental dos genes na evolução da vida, significativamente intitulado O Gene Egoísta. É uma leitura deprimente, porque está contando com a natureza para tornar um mundo melhor. Dawkins é muito claro a respeito. Espere sentado. Vamos tentar ensinar generosidade e altruísmo, pois nós nascemos egoístas. 40 anos após sua publicação, o público inglês elegeu O Gene Egoísta como o livro científico mais influente já escrito. No entanto, incontáveis leitores sentiram-se desalentados quando chegaram ao fim, pois apresenta uma visão chocante e pessimista da natureza humana. Mas eu não consigo apresentar qualquer argumento para refutar seu ponto de vista. Alguém escreveu: eu gostaria de não ter lido. Então aqui estamos nós, o Homo sapiens, produtos de um processo brutal e prolongado. Enquanto 99,9% das espécies foram extintas, nós continuamos aqui. Já conquistamos o planeta e, quem sabe, a Via Láctea. Pode ser até o próximo passo. Mas por que nós? Porque poderia supor que é por nossos genes serem os mais egoístas de todos, porque somos fortes, inteligentes, curtos e grossos, será? Quanto a ser forte? Não, não mesmo. Um chimpanzé pode nos nocautear com a mão nas costas. Um touro pode facilmente nos transpassar com seus chifres pontudos. Nascemos totalmente indefesos, depois nos tornamos frágeis, lentos e não muito hábeis para fugir pelas árvores. Também, por sermos tão inteligentes, aparentemente é possível pensar que sim. O Homo sapiens tem um cérebro colossal que consome tanta energia quanto uma sauna do Polo Norte. Nosso cérebro pode representar apenas 2% do peso do corpo, mas consome 20% das calorias que ingerimos. E será que os humanos são assim tão inteligentes? Quando fazemos uma conta difícil ou desenhamos uma imagem bonita, em geral, aprendemos essa habilidade de outra pessoa. Eu, por exemplo, sei contar até 10. Impressionante, claro, mas eu duvido que tivesse elaborado um sistema numérico sozinho. Eu aprendi. Há anos, os cientistas vêm tentando descobrir qual é o animal mais naturalmente inteligente. O padrão de procedimento é comparar nossa inteligência com a dos outros primatas, com orangotangos e chimpanzés. Em geral, com humanos começando a andar porque tiveram menos tempo de aprender com outras pessoas. Um bom exemplo é uma série de 38 testes projetados com uma equipe de pesquisadores da Alemanha que avalia a capacidade de consciência espacial, cálculo e causalidade. O gráfico a seguir mostra os resultados. Bem, difícil de escrever. Vamos lá. É isso mesmo. Humanos começando a andar têm as mesmas notas que animais de zoológico. E fica pior, ainda por cima, nossa memória funcional e nossa velocidade de processamento de informação, tradicionalmente consideradas pedras angulares da inteligência humana, tampouco ganham qualquer prêmio extra. Isso foi demonstrado por pesquisadores japoneses que desenvolveram um teste para avaliar como os adultos se comparam aos chimpanzés. Os sujeitos da experiência foram postos diante de uma tela que piscava uma série de dígitos, de 1 a 9. Depois de certo período, sempre menos de um segundo, os dígitos eram substituídos por quadrados brancos. Os participantes tinham de apontar os pontos na tela onde os números haviam aparecido em ordem crescente. Por pouco tempo, pareceu que o time humano ganharia do time chimpanzé. Quando os pesquisadores dificultaram o teste, fazendo os números desaparecerem mais depressa, porém, os chimpanzés passaram à frente.
O Einstein da turma foi Ayuma, que se mostrou mais rápido que os outros participantes e cometeu menos erros. Ayuma era um chimpanzé. Certo. A julgar pela força bruta do cérebro, nós humanos não somos melhores que nossos primos mais peludos. Então, para o que estamos usando o nosso grande cérebro? Talvez nós sejamos mais astutos. Esse é o ponto crucial da hipótese da inteligência maquiavélica, inspirada no nome do filósofo da Renascença Nicolau Maquiavel, autor de O Príncipe, de 1513. Em seu manual de regras, Maquiavel aconselha a tecer uma teia de mentiras e logros para se manter no poder. Segundo os adeptos dessa hipótese, é exatamente o que fazemos há milhões de anos, divisando maneiras cada vez mais inventivas para enganarmos uns aos outros. E como dizer mentiras consome mais energia cognitiva que dizer a verdade, nosso cérebro cresceu como os arsenais nucleares da Rússia e dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. O resultado dessa corrida armamentista mental é o supercérebro sapiens. Se essa hipótese fosse verdadeira, seria de esperar que os humanos vencessem de longe outros primatas em jogos que dependem de enganar o oponente. No entanto, não temos essa sorte. Inúmeros estudos mostram que os chimpanzés nos superam nesse teste e que humanos são péssimos mentirosos. Não só isso, temos uma predisposição para confiar nos outros, o que explica como os vigaristas conseguem enganar suas vítimas. Isso me leva a uma outra peculiaridade do Homo sapiens. Em seu livro clássico, Maquiavel aconselha a nunca mostrar suas emoções. Faça sua cara de paisagem, recomenda. A vergonha não serve a nenhum propósito. O objetivo é vencer jogando limpo ou jogando sujo. No entanto, se só a falta de vergonha vence, por que os humanos são a única espécie capaz de corar? Corar, disse Charles Darwin, é a mais peculiar e mais humana de nossas expressões. Querendo saber se esse fenômeno era universal, ele mandou cartas a toda a sua rede de contatos no exterior, sondando missionários, comerciantes e burocratas coloniais. Sim, todos responderam. As pessoas aqui também coram. Mas por quê? Porque a reação de corar não foi eliminada. É agosto de 1856, em uma pedreira de calcário ao norte de Cologne, 2 operários acabaram de fazer uma descoberta fabulosa. Eles desenterraram o esqueleto de uma das criaturas mais controversas que já caminharam pelo planeta. Não que eles tivessem percebido encontrar ossos antigos, principalmente de ursos ou hienas, era rotineiro no trabalho que faziam, e os objetos eram descartados como outros detritos. Desta vez, porém, um supervisor viu os ossos jogados no lixo, pensando que podiam ser ossos de um urso das cavernas, considerou que seria um presente interessante para Johann Carl Furholt, professor de ciência da escola local. Como muita gente antes da Netflix, Furholt era um ávido colecionador de fósseis. Assim que viu os ossos, Furholt percebeu que não era uma ossada normal. De início, cogitou que fossem ossos humanos, mas algo não se encaixava. O crânio era estranho, anguloso e alongado, com sobrancelha protuberante e nariz comprido demais. Naquela semana, os jornais locais anunciaram a espetacular descoberta de uma raça de cabeça chata no Vale de Neander. Um professor da Universidade de Bonn, Hermann Schaufensen, lê sobre a descoberta e entra em contato com Furholt. Os dois, o amador e o profissional, combinam um encontro para trocar informações. Algumas horas depois, eles chegam a uma conclusão que os ossos não são de um humano qualquer, mas de uma espécie totalmente diferente da humana. Esses ossos são antediluvianos, afirma Furholt, ou seja, eles datavam de antes da grande enchente, o que os tornava reminiscências de uma criatura que viveu antes de Deus inundar a terra. É difícil exagerar quando essa conclusão foi chocante na época, heresia pura. Quando Furholt e Schaufensen anunciaram sua descoberta em uma reunião da renomada Sociedade de Ciência e Medicina do Baixo Reno, a reação foi de espanto e descrédito. Ridículo, protesta um professor de anatomia. Isso é o esqueleto de um cossaco russo que morreu nas guerras napoleônicas.
Absurdo, diz outro, é apenas algum pobre retardado ou um recluso, com a cabeça deformada pela doença. Depois começaram a surgir mais ossos por toda a Europa. Museus reviram suas coleções e encontraram outros crânios oblongos. De início, eles foram descartados como mal formados. Depois, os cientistas começaram a perceber que poderiam ser de uma espécie de humano totalmente diferente. Não demorou para alguém dar um nome à espécie. Homo stupidus. Seus pensamentos e desejos expõem uma respeitável anatomia. Nunca foram além das de um bruto. A classificação registrada nos anais da ciência é mais sutil, referindo-se ao vale onde os ossos foram encontrados como Homo neanderthalensis. Até hoje, a imagem popular do Neandertal é de um grosseirão estúpido, e não é difícil entender por quê. Nós precisamos encarar a inquietude e fato de que, até não muito tempo atrás, nossa espécie dividiu o planeta com outras espécies de humanos. Então, tem diferença no tamanho do crânio, no formato da sobrancelha, nos ossos do nariz, no tamanho dos dentes, na mandíbula e no formato do crânio. Os cientistas determinaram que 50 mil anos atrás havia pelo menos 5 hominídeos além de nós: o Homo erectus, o Homo floresiensis, o Homo luzonensis, o Homo denisova e o Homo neanderthalensis. Todos humanos, assim como o tentilhão, o canário doméstico e o curió são todos aves. Ou seja, além da questão de por que nós colocamos chimpanzés no zoológico e não o contrário, há outro mistério. O que aconteceu com a raça dos cabeça chata? O que fizemos com irmãos e irmãos homo? Por que todos desapareceram? Será que os neandertais eram mais fracos que nós? Ao contrário, eles eram fotoalterofilistas, com bíceps iguais aos do Popeye depois de comer uma lata de espinafre. Mais importante, eram durões. Foi o que 2 arqueólogos norte-americanos constataram nos anos 90, depois de uma detalhada análise de um grande número de fraturas nos ossos de neandertais. Isso os levou a traçar paralelos com um grupo ocupacional moderno, que também sofre alta taxa de choques violentos com grandes animais, cowboys de rodeios. Os arqueólogos entraram em contato com, não é piada, com a Associação de Cowboys Profissionais de Rodeios, que nos anos 80 havia registrado 2.593 contusões entre seus membros. Comparando esses dados com os de neandertais, eles encontraram semelhanças impressionantes. A única diferença, os neandertais não estavam montando touros chifrudos, nem laçando gado, mas caçando com lanças mamutes e tigres dentre dentes de sabre. Certo, se não eram mais fracos, talvez os neandertais fossem mais burros que nós? Bem, aqui as coisas ficam mais dolorosas. O cérebro do neandertal era na média 15% maior que o nosso, 1.500 centímetros cúbicos versus 1.300 centímetros cúbicos. Se podemos nos gabar de ter um supercérebro, eles tinham um gigante cérebro, um gigacérebro. Nós temos um MacBook Air, enquanto eles tinham um MacBook Pro. À medida que os cientistas continuaram a fazer descobertas sobre os neandertais, aumentou o consenso de que a espécie era extraordinariamente inteligente. Eles faziam fogueiras e cozinhavam alimento, confeccionavam roupas, instrumentos musicais, joalheria e pinturas em cavernas. Inclusive, há indícios de que nós tomamos emprestadas algumas invenções dos neandertais, como certas ferramentas de pedra e possivelmente até a prática de enterrar os mortos. Então, como isso aconteceu? Como que os neandertais, com sua musculatura e seu grande cérebro, e com a capacidade de sobreviver duas eras do gelo, foram varridos da face da Terra? Após terem conseguido se manter por mais de 200 mil anos, por que os neandertais saíram do jogo logo depois que o Homo sapiens apareceu em cena? Agora uma hipótese final muito mais sinistra. Se não éramos mais fortes, nem mais corajosos e inteligentes que os neandertais,
Talvez fôssemos mais malvados. Pode muito bem ter acontecido. Especula o historiador Israel Yuval Noah Harari, que quando o Sapiens encontrou os Neandertais, o resultado tenha sido a primeira e mais significativa campanha de limpeza étnica da história. O geógrafo Jared Diamond, ganhador do prêmio Pulitzer, concorda. Assassinos já foram condenados a partir de provas circunstanciais. Vou parar por aqui na página 73, é metade do capítulo. Até mais. Tchau, tchau.